Agora a gente fala aqui no Jornal da Rede Alesp sobre uma previsão de possível piora da pandemia aqui no estado de São Paulo. E eu converso agora com o médico Marcos Boulos, ele é infectologista. Boa tarde, doutor Marcos, bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem comigo e com vocês também? Dentro das possibilidades, sim, não é, doutor? A gente tem escutado nos últimos dias, não é? Falando sobre uma possível terceira onda, já estaríamos nela ou não. Como é que a gente define essas questões de ondas da Covid, doutor? Nós estamos fazendo, vamos supor, uma onda periférica, né? Porque as ondas, como elas foram estabelecidas em termos de epidemia, principalmente como eles estão usando na Europa, você negativa os casos, ou pelo menos com muito poucos casos, e volta a subir. No nosso caso, isso nunca aconteceu. Nós estamos sempre com, né, desde a primeira onda, se a gente quiser chamar onda, ela está lá. O que aconteceu é que houve uma discreta diminuição para subir depois, nós chamamos segunda onda. Aí está uma discreta diminuição da segunda e sobe outra vez, chamamos terceira onda. Não é necessário. O que acontece é que nós estamos com um número de casos bastante elevado e, se quisermos chamar terceira onda, pode ser, porque está subindo outra vez. Mas eu diria que é uma piora da situação que estava até agora. Isso significa, não é, doutor, pela sua fala, que nós não saímos do nível crítico, apesar de algumas diminuições de pessoas ocupando leito de UTI. Eu estou dizendo isso para o senhor, para quem está em casa, eu imagino que a preocupação, o senhor já disse, né, sobre a questão de primeira, segunda, essa possível terceira onda, mas a gente tem também, nesse momento, notícias que os números de leitos já sendo utilizados de UTI cresceu, temos mais de 80% aqui no estado de São Paulo. Me parece que a gente nunca teve efetivamente algo real no sentido de diminuição dos casos. Eu queria que o senhor falasse isso para a população que nos assiste. Bem, quando começou a epidemia, a previsão é que ela provavelmente, da maneira que ela estava, ela terminaria ainda o ano passado. O que aconteceu é que vários fatos contribuíram para que isso não ocorresse. Primeiro, a característica desse vírus. Ele promove uma imunidade muito baixa. Então, como ele promove imunidade baixa, as pessoas até se reinfectam. Então, é necessário, por isso foi muito providencial, que você use vacinas para conseguir ter uma imunidade melhor. Então, se percebeu que ela ia prolongar. O que aconteceu mais tarde, um pouquinho, foi que, além das pessoas ficarem, de uma certa maneira, desconfortáveis com os protocolos sanitários, pararam de evitar aglomerações, isso aconteceu muito nas festas de fim de ano, e começaram a usar menos máscara, houve surgimento de uma nova cepa, a cepa brasileira, P1, que era de uma disseminação muito maior do que a original. Isso fez com que nós tivéssemos um aumento de casos significativo. Isso aconteceu não só em janeiro, começou em janeiro, a gente já previa, em meados de janeiro, que o sistema de saúde ia entrar em colapso. Em fevereiro para março entraria em colapso. E, de fato, ocorreu. E só não colapsou antes porque, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, foram criados mais de 3 mil leitos novos de UTI para segurar o número de casos. Mas, a despeito disso, houve um colapso, as pessoas morreram por falta de UTI, por falta de disponibilidade. Quando começou, então, a restrição, começou a surgir efeito, então esse número que estava elevadíssimo em abril começa a reduzir, precocemente, prematuramente, se abriu outra vez, se flexibilizou. Daí os números voltam a aumentar e agora nós estamos numa fase que está aumentando gradativamente, mas com uma flexibilização muito grande, muito maior do que o momento permite, né? Nós estamos numa situação muito dramática em termos de número de casos. Se nós tirássemos os leitos que foram adicionados, nós estaríamos com o caos completo, mas não demorar. É possível que nós cheguemos em 2 a 3 semanas outra vez ao colapso do sistema de saúde, porque além de estar subindo, chega agora a notícia, nós estamos vendo aqui, que uma nova cepa Sim. originária da Índia, com maior disseminação, maior potencial de disseminação, começou entre nós. Nós já temos alguns estados com essa cepa, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul e mais um ainda, Minas Gerais. Isso pode eventualmente levar a uma situação mais dramática ainda.
Aproveitando a fala do senhor sobre a variante indiana, sobre esse surgimento de novas cepas e como, então, contextualizar todas essas novas cepas nesse momento de cobertura vacinal aqui no Brasil, não só no estado de São Paulo. Doutor, a questão, até para que as pessoas realmente tenham a informação correta, também temos ouvido, e hoje saiu muito isso também na mídia, de criar barreiras para que essa variante indiana não entre, por exemplo, no estado de São Paulo. Barreiras na rodoviária no Tietê, ainda estão entendendo como seriam essas barreiras no aeroporto. Vai funcionar, na sua visão, nesse momento, ou era algo que já teria que ter sido feito antes? Olha, não vai funcionar na sua plenitude. Eu acho que é adequado que você evite que a cepa circule de maneira mais intensa. Mas nós temos muitas maneiras de entrar no Estado e o país, a circulação é imensa, não é só pelos órgãos oficiais, ônibus, avião, as pessoas entram de carro, entram de qualquer maneira, eles acabam entrando. E veja, a barreira como foi feita. O caso que apareceu, e que foi para Minas Gerais, por exemplo, ele passou por São Paulo, chegou em Guarulhos. Aqui foi feito o teste. E ele continuou a viagem. Ele pegou um avião nacional e foi parar em Minas Gerais. E deu positivo, só que ele já estava em outro lugar. Ajuda a disseminar. Então, se você vai fazer a vigilância, a barreira, você não pode permitir que a pessoa fique circulando, porque isso não adianta nada. Olha, diagnostiquei, mas quando vai sair o diagnóstico? Saiu 2 dias depois. Aí pronto, aí as pessoas já estão em outro lugar. E aí a disseminação já ocorre em outros lugares, né? Me parece, doutor, ser muito difícil nesse momento em que estamos ter medidas que tenham uma eficácia de 100%, a não ser ter uma vacinação em massa e uma cobertura vacinal maior do que nós temos, não é? É verdade. Hoje nós estamos dependentes da vacina. E, infelizmente, a disponibilidade de vacina é muito pequena e nós estamos ainda padecendo com a falta de insumos. Então, nós não vamos conseguir tão cedo a imunidade necessária, chamada imunidade de rebanho. Então, mas é necessário que a vacina, por exemplo, já com o primeiro resultado da vacinação, apesar de um número pequeno, é que ela priorizou inicialmente os idosos. Então, estão morrendo menos idosos do que estavam morrendo antes, mas o número de casos continua extremamente elevado. E depois, o estilo de comando que nós temos, a nossa vigilância da política governamental é um caos, né? É o pior país disparado em termos de controle da epidemia, porque em todos os países você tem um controle que origina de um poder central, em que você faz protocolos de como atuar, como fazer, promove os insumos, compra as vacinas, faz protocolos de vacina. Isso não ocorreu no país. Ao contrário, o governo federal deixou ao Deus dará, não só não promoveu, como jogou contra a crise sanitária e os estados fizeram o que quiseram. Então, é essa bagunça que nós temos hoje. Número de casos de mortes muito alto e que seriam bem menores se houvesse uma responsabilidade mais importante do governo, dos governantes, principalmente do governo federal. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, doutor Marcos, justamente para repercutir na visão do senhor e da ciência, o senhor como médico infectologista, como é que o senhor analisa essas primeiras semanas da CPI da Covid? E nós temos hoje, nesse momento, acontecendo o depoimento da Mayra, e aqui no ao vivo ela diz que toda doença deve ser tratada precocemente. Cai justamente um pouco nessa questão que o senhor falou na sua resposta anterior, de se ter um norte, né? Correto. Veja, se você me perguntar da CPI primeiro, eu não sei se precisa de CPI, porque tudo que vão apurar na CPI já foi declarado, as pessoas declararam, ninguém escondeu. Não precisa buscar documentos escondidos, porque as pessoas declararam. É só você coletar tudo que foi dito pela essa moça Maíra, ou que foi dito pelo presidente, pelos ministros de saúde, você tem já um número de dados suficientes para você punir quem você quiser. Agora, a CPI pode estar descolando alguns documentos, como o da casa da Pfizer, que mostraram que, de fato, as vacinas poderiam ser adquiridas bem antes, aquelas coisas todas. Mas os fatos aí estão concretos. Com relação a toda doença de tratamento precoce, desde que exista. Se não existe tratamento precoce, o que você vai fazer? Você tem uma gripe, que tratamento você vai fazer? Você vai tomar analgésico. Se você tem febre, tá antitérmico, se tiver dor no corpo, vai tomar analgésico. Então, você não tem tratamento precoce para vírus.
Vírus é diferente de que você tem bactéria, protozoário, que são micro-organismos muito maiores, e que os medicamentos atuam para destruir. O vírus não, o vírus ele vive dentro da célula humana. Então, as pessoas que sabem como vive dentro da célula humana, se houvesse um remédio eficaz para vírus, matava a célula humana. Então, seria muito bom. Então, por isso que medicamentos para vírus só servem para aquelas viroses crônicas, tipo HIV, hepatite, em que você usa medicamento para diminuir a replicação do vírus, não para matar o vírus. E quando você diminui a replicação, você deixa de ter a doença em atividade. As pessoas ficam com o vírus, mas tem que ficar tomando remédio, porque se você parar, o vírus pode voltar. Então, falar que tratamento precoce para vírus, isso não existe. Tá? Então, isso é uma invenção, vamos usar tratamento precoce para um vírus, como o vírus do coronavírus, o vírus da gripe, isso não existe. Tá? Perfeito. Dr. Marcos Boulos, agradeço a contribuição do senhor hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp, sempre muito bem-vindo aqui para o esclarecimento à população. Eu que agradeço a você e a todos os espectadores. Muito obrigada, doutor. Bom trabalho. E agora